E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com mais uma dica regressiva. A dica de número 2, voltada para o nosso exame da ordem, tanto primeira fase como segunda fase. As questões que eu abordar aqui, elas são tanto da prova objetiva como da prova subjetiva. Vimos no bloco anterior, na dica anterior, que a primeira espécie tributária que estudamos, ela é a espécie tributária dos impostos. Os impostos que você tem aí como tema mais importante em direito tributário, porque é o que mais você vai ter aí incidência nas suas provas. Os impostos, basicamente, são divididos em 3 grupos, né? Impostos federais, são aqueles que têm como sujeito ativo a União. Os impostos estaduais, que têm como sujeito ativo os estados e o Distrito Federal, que você sabe que o Distrito Federal tem essa competência tributária mista. E também os impostos municipais, que têm como sujeito ativo os municípios e o Distrito Federal. Na parte dos impostos federais, a gente já começa o estudo com qual imposto? Joga pra gente no slide. Nós temos o imposto sobre a importação, que nós estudamos a contento aqui no nosso curso, que tem como fato gerador justamente a importação de produtos estrangeiros. Quando a gente faz o estudo do imposto de importação, no nosso curso, a gente analisa qual é o aspecto material do imposto de importação. Trazer uma mercadoria estrangeira para o território nacional. Por exemplo, como é fácil raciocinar no direito tributário? Você acha que se um argentino entra no Brasil com seu carro, há fato gerador do imposto de importação? Aquele bem entra na base econômica brasileira? Não. Então essa entrada de um estrangeiro com um carro que não se incorpora porque ele vai voltar para a Argentina, não dá ensejo ao surgimento do fato gerador do imposto de importação. Na sequência, nós temos ali o aspecto temporal. Quando é que ocorre o fato gerador? Em que momento ocorre o fato gerador do imposto de importação? No nosso curso, percebemos que o momento da ocorrência do fato gerador do imposto de importação é justamente na entrada dessa mercadoria estrangeira no território nacional. Só que algumas perguntas têm que ser feitas. O que seria esse território nacional? Aspecto espacial. E quando ocorreria essa entrada? Entrada por uma ficção jurídica que se dá no momento em que se registra um documento, que é a declaração de importação, no Siscomex. E a importância disso, de definir quando ocorre o fato gerador, é justamente para você definir também qual vai ser a legislação aplicável. Anote no seu caderno que o artigo 144 do Código Tributário Nacional diz o seguinte: a legislação aplicável ao lançamento é a da ocorrência do fato gerador. Então, quando eu determino o momento em que ocorreu o fato gerador, eu determino qual lei vai ser aplicado no momento da constituição daquele crédito, no momento do lançamento. Por exemplo, você vai lá para os Estados Unidos e contrata uma importação. Naquele momento que você contratou, a alíquota do imposto de importação para aquele determinado produto era 12%. Só que quando ocorreu o registro da declaração de importação no Brasil, a alíquota era de 10%. Qual vai ser a alíquota aplicável? A da ocorrência do fato gerador, que é quando ocorre o registro da declaração de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior, conhecido como Siscomex. Depois nós temos outros tributos também, outros impostos federais. Imposto sobre a exportação, que é justamente o contrário, é a saída de um produto nacional ou nacionalizado para o estrangeiro. Nós temos o ITR, que incide sobre a propriedade territorial rural. Você tem que tomar muito cuidado com o ITR quando ele tem uma interface com o IPTU. Por quê? O IPTU é propriedade territorial urbana. Da competência de quem? O IPTU. Joga pra gente no slide. O IPTU aqui é da competência dos municípios. Já o ITR é da competência da União. Olha que questão magnífica. Imaginemos que há uma zona de expansão urbana e a questão na sua prova narra o seguinte: olha, era uma zona rural, entretanto, por meio de uma lei municipal, o município declarou aquela zona como expansão urbana e incluiu essa área no plano diretor do município. O que é que você acha? Se eu tenho um imóvel naquela zona de expansão urbana, ele vai pagar IPTU ou ele vai pagar ITR?
segundo o entendimento do STJ, numa área de expansão urbana, você vai imaginar, por exemplo, se você mora numa cidade interior, que tinha áreas rurais e a cidade foi avançando para essas áreas. E a prefeitura, o município, tem que declarar aquela área como zona de expansão urbana para que haja incidência do IPTU, certo? Anote outro artigo importante, o artigo 32 do CTN, traz os requisitos, os melhoramentos que devem estar presentes para se encaixar como zona urbana. Calçamento, saneamento, escola próxima, iluminação, ok? Então fiquemos atentos a isso. Outro imposto, imposto de renda. Nós temos o imposto de renda incidente sobre a aquisição de renda ou disponibilidade econômica ou jurídica de renda. O imposto de renda que pode ser tanto o imposto de renda pessoa física, que é para as pessoas físicas como nós, por exemplo, eu estou dando aula, vou receber um valor pela minha aula, naturalmente eu vou pagar imposto de renda pessoa física. Já o Gran Cursos Online, que é uma pessoa jurídica, vai pagar o imposto de renda pessoa jurídica. Você tem o IOF sobre operações de câmbio, operações de seguro, operações com títulos e valores imobiliários. Você tem então aí uma tributação complexa federal por meio dos impostos. Quando a gente passa para os impostos estaduais, nós temos o quê? Nós temos o ITCMD. Olha como é fácil interpretar o ITCMD. O ITCMD está aqui, não é? Imposto sobre a transmissão, o T significa transmissão, causa, morte e doação. O ITCMD ele tem que ser estudado com a sua interface, que é o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos. Quando você analisa os dois, você vai perceber que o ITCMD está no nome, é causa-morte. Então, em razão da morte de alguém, João morreu, deixou sua herança para seus filhos e para sua ex-mulher, para aquela pessoa que sobreviveu e era companheiro, então era casada. Quando esses bens passam para os herdeiros, naturalmente, ocorre a incidência do quê? Do ITCMD, o Imposto sobre a Transmissão Causa-Morte. E doação também. Imaginemos que João estava vivo, doou um imóvel para seu filho. Não é um ato, não é um negócio jurídico oneroso. É uma doação. Incide o ITCMD. Por outro lado, quando você imagina uma operação, que seja uma operação onerosa, imaginemos uma compra e venda. Você quer comprar um apartamento, ganhou seus primeiros honorários ali, R$1 milhão de honorários, como advogado tributarista, é fácil. Você chega em um imóvel e diz, olha, eu quero comprar esse imóvel. Naquela compra e venda, que é um ato oneroso, um negócio jurídico oneroso, você tem o pagamento do ITBI. Então você tem que tomar muito cuidado na sua prova para verificar que o ITCMD incide na transmissão, causa morte e doação e o ITBI incide na operação onerosa, que pode ser uma compra e venda, como exemplo que citamos. Outra discussão interessante é você também saber a diferença entre o ICMS, isso aqui eu não estou criando, foram questões cobradas na prova, entre o ICMS versus o ISS. Olha como está tudo no nome. ICMS, Imposto Incidente sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. É esse S que pega os candidatos. Por quê? Porque quando ele pensa em serviços, ele pensa no ISS, que é do município, Imposto sobre Serviços. Só que aqui a gente tem que fazer uma análise específica, porque o ICMS tem alguns serviços que ele incide. Quais são esses serviços? Serviços de transporte. No 20º exame teve uma questão justamente sobre isso. E serviço de comunicação. Serviço de transporte que incide o ICMS, que é um imposto estadual, é o serviço de transporte interestadual. E o serviço de transporte intermunicipal. Certo? Esses são os serviços que têm incidência do ICMS. O de comunicação, pessoal, que tem que ser oneroso. Não pode ser de livre distribuição, livre e gratuita distribuição. Então, quando você vai analisar o ISS, você sabe que ele incide sobre serviços.
ok, serviços. A gente faz aqui um risco, o ISS sobre serviços. Só que, para incidir o ISS, não pode ser nenhum que incida o ICMS. Então, é menos, um sinal de menos, de matemática, aqueles em que incide o ICMS. Que são quais? Esses aqui. Ok? E além de não poder incidir sobre os serviços sobre os quais incide o ICMS, o ISS deve preservar a previsão em uma lista. Esta lista de serviços que está anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Aí você está aí se perguntando, professor, complicou tudo agora. Olha para mim na 3 aqui, para eu te explicar um negócio. Presta atenção. ICMS, a regra é que o ICMS incida sobre operações de circulação e mercadoria. É tanto que antes ele era chamado só de ICM, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. Fechava, não tinha complicação. Ninguém chegava a falar que incidia ICMS sobre determinados serviços. Entretanto, com a evolução legislativa e na atual Constituição de 88, o ICMS incide além dos casos de circulação de mercadoria, incide também sobre a prestação de serviços. Quais são esses serviços? Transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Do outro lado da tabela, joga na 3 aqui na 2, do outro lado da tabela tem o ISS, que incide sobre serviços, menos estes daqui. Então, foi transporte, foi comunicação, transporte interestadual, intermunicipal, não incide o ISS. E, além disso, para que incida o ISS, o serviço tem que estar previsto onde? Em uma lista anexa à Lei Complementar 116. Sabe qual é a lógica? A nossa Constituição trabalha com a seguinte ideia. Olha, ok, municípios, vocês podem trazer a previsão do ISS, incidindo sobre determinados serviços, porque é da competência dos municípios e do Distrito Federal. Entretanto, municípios, vocês só podem cobrar o ISS daqueles serviços previstos na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. É como se a nossa Constituição trouxesse um limite aos municípios, dissesse assim, municípios, respeitem essa Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei que traz as normas gerais em relação ao ISS. E, além disso, a Lei Complementar 116 tem na parte anexa a esta lei uma lista com 40 itens que se divide ali em 230 subitens, que prevê todos os serviços sobre os quais o ISS pode incidir. Se o serviço não estiver previsto naquela lista, não pode incidir o ISS. Por quê? No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aquela é uma lista taxativa. Deu para entender isso? Agora eu vou te dar um caso. Joga na 3 aqui, só para eu dar o caso da prova do 20º exame de ordem. No 20º exame de ordem, na prova da primeira fase, cai uma questão assim. Uma empresa realiza serviço de transporte entre estado da Bahia e São Paulo, ou entre dois estados. Nas hipóteses seguintes, qual tributo incide? Na letra A já vinha o ISS com tudo. A maioria dos candidatos olhou para a questão e viu serviço de transporte. Ok, ISS é serviço e pá, marcou ISS. Na letra B era IPTU, na letra C ITR e na letra D, na última letra, ICMS. Os alunos desavisados, que não foram nossos alunos, erraram a questão, porque a FGV induziu, falou em serviço, o aluno, ISS, serviço. Esqueceu da nossa aula, não viu a nossa aula, em que nós falamos que aquele S final da palavra ICMS, da sigla ICMS, relaciona-se com serviço de transporte interestadual entre dois estados e serviço de transporte intermunicipal entre dois municípios. Nossos alunos marcaram a letra D e gabaritaram a prova de tributário. Então, assistindo essas regressivas, eu quero te convidar para ser nosso aluno aqui no Gran Cursos Online, no Projeto Exame de Ordem. Estou aguardando você. Gostou da explicação? Dá um like, me segue no Instagram, professor Mauro Moreira, e me manda um recado, professor,
vi sua aula lá no Gran Cursos Online. Me manda esse recado para a gente ficar conectado. Um forte abraço e sucesso na sua prova. Aguardo você aqui nos nossos cursos e também nas redes sociais. Forte abraço.